Muito boa noite, satisfação imensa poder reencontrá-los. Importante estarmos aqui prosseguindo com o nosso encontro de mediação, conciliação e arbitragem. É importante que todos nós estejamos acompanhando as aulas que estão sendo lançadas no portal da faculdade, bem como também no WhatsApp da turma. Quero agradecer aos representantes e às representantes que estão de uma maneira tão fraterna e solidária participando conosco, interagindo para que todos tenham acesso a esse material. Agradecemos e continuamos fazendo a seguinte proposta, que hoje nós possamos elaborar uma recomposição do nosso conteúdo. Essa recomposição seria por meio de um simulado que estará sendo postado e ao mesmo tempo enviado no WhatsApp, bem como também por meio de um reprise de alguns pontos determinantes da matéria. Ponto 1, as teorias que fundamentam a técnica da mediação. Ponto 2, os princípios da mediação. Ponto 3, a identificação de questões, interesses e a técnica da validação de sentimentos, que foi objeto da aula passada. Vamos lá? Quanto às doutrinas que pautarão o nosso estudo, nós poderemos aqui estar nos reportando a doutora Lisa Parkinson, que tratará da mediação familiar na Inglaterra. Podemos também mencionar que com a realmente aqui de expoência a doutora Fernanda Tartucci, com a sua obra Mediação nos Conflitos Civis. Também temos aí Jean-François Six, que é um clássico, né, da dinâmica da mediação na França. E podemos também, de alguma forma, nos reportarmos a doutora Fernanda Lima, que é uma das maiores catedráticas brasileiras com uma experiência muito vasta e que tem sido, para nós aqui, na realidade, um dos grandes referenciais. Muito bem, importante salientar que a mediação ganha ares de realmente uma expoência maior na medida em que o direito brasileiro acaba, de certa forma, se deparando com mais de 100 milhões de processos e, lamentavelmente, né, no caso nessa grande avalanche, uma justiça que acabou se tornando excessivamente morosa, excessivamente cara, adoecendo então os seus atores, tanto magistrados, quanto servidores, quanto as próprias partes, nessa espera ansiosa de que a justiça a seu respeito pudesse se concretizar. A mediação, então, foi criada não somente para que pudesse haver uma composição numérica da solução célere, mas também para que o acesso à justiça pudesse ser revelado e efetivado, fazendo com que os conflitos pudessem ser compostos de forma justa, equilibrada e de maneira efetiva. Dentro desse contexto, nós podemos, de alguma forma, aqui destacar que as teorias, desde o início, foram se revelando dentro do seguinte apanágio. Inicialmente, a Universidade de Harvard já praticava a mediação, mas dentro de um crivo maior de negociação. A teoria harvardiana teve como grandes destaques Roger Fisher, William Ury, com a grande visão pautada exatamente em técnicas de negociação, que colocava em evidência mais o conflito do que os conflitantes. Então, a meta maior era realmente efetuar o acordo. E isso fazia com que, para todo efeito, aquele acordo acontecesse, mas nem sempre os conflitantes, de alguma forma, encerravam as suas pendências. Então, posteriormente, a tendência era que novos conflitos das mesmas partes e que diziam respeito, às vezes, àquela situação passada, eclodissem dentro da esfera judiciária. Posteriormente, nós tivemos uma teoria chamada teoria transformativa. Então, a primeira teoria, a teoria harvardiana, né, de Roger Fisher e William Ury, mas agora nós podemos falar da teoria transformativa. Essa teoria transformativa é muito interessante também, porque Robert Bush e Joseph Fogler, eles estarão trabalhando no sentido de afastar um pouco o seu olhar do conflito, estar mais atento aos conflitantes. Tá? Nós começamos uma fase de humanização dessa técnica. Os conflitantes, na realidade, passaram a ocupar o centro desse debate, na busca da solução, na busca da equação que, de alguma maneira, se encontrava ali entre eles, gerando dissabores e, ao mesmo tempo, provocando circunstâncias que exigiam do Poder Judiciário
né, toda uma disposição no que se refere aí à máquina que deveria solucionar suas questões, e aí uma quantidade de juízes que nunca eram suficientes, tá? Um sem número de leis e normas processuais, muitas vezes ineficiente, e a teoria transformativa ela passa então a, de alguma forma, valorizar sim aquilo que a Universidade de Harvard pautava na teoria harvardiana de Roger Fisher e William Ury, porém ela agregou algo muito interessante, que foi fazer com que pudessem trabalhar a visão de um interessado no que se refere, no caso então, à pessoa do outro. Começou a descentralizar aquela perspectiva individualizada em que todas as pessoas, cada um em si mesma, entendia que tinha razão e que o seu interesse deveria prevalecer. E, na realidade, quando nós colocamos aqui a teoria transformativa, ela busca, conforme o nome sugere, transformar aquele cenário em um cenário em que todas as partes interessadas envolvidas passariam a considerar não somente aquilo que ele veio buscar, mas também uma escuta do entendimento do outro. Assim, buscou-se, dentro dessa perspectiva, valorizar a pessoa contra quem eu pretendia antes demandar, e me perguntando se eventualmente eu estava 100% correta e será que o outro estava 100% equivocado? Não era tempo então de estarmos aqui sopesando melhor, né, minhas vaidades, talvez, quem sabe, meus caprichos, e compreender que seria válido entrar no mundo do outro, conversar com o mundo do outro, calçar os sapatos do outro e, quem sabe, criar aí uma equação onde, no movimento ao meio, nós pudéssemos encontrar soluções que pudessem ser válidas. Nesse sentido, vale lembrar Aristóteles, quando ele nos ensina que a justiça não está nos extremos, a justiça está no meio, quando ele nos ensina por meio da sua obra chamada Ética Nicômacos, no capítulo 8, quando ele fala sobre justiça como virtude. A justiça não está nos extremos, está no meio. Então, na teoria transformativa, Robert Bush e Joseph Folger, eles buscam, através de uma teoria da comunicação, coadunada com a teoria da negociação, nos ensinar que quando eu me esvazio um pouco das minhas vaidades, dos meus caprichos, quem sabe até das minhas questões, né, das minhas posições, eu posso encontrar até, quem sabe, uma razão naquilo que o outro está dizendo e valorizar o outro e valorizar também as dores do outro. O direito vai chamar isso de alteridade. Então, nesse momento, nós começamos a descentralizar a mediação do conflito e colocarmos, no caso, na pessoa do conflitante, que veio ali buscar a paz e, ao mesmo tempo, buscar a solução das suas questões. Imprescindível observar que, mais adiante, nós estaremos trabalhando, no caso, a teoria de Saracobbe. Saracobbe fala sobre a teoria circular narrativa com base no grande filósofo Niklas Luhmann, quando ele busca, de alguma forma, nos inspirar com a filosofia sistêmica, tá? E Saracobbe nos instiga a estarmos, para todo efeito, fazendo uma nova narrativa das razões de uma parte, das razões da outra parte, dos interessados, na realidade, buscando trabalhar uma reconstrução daquilo que cada um trouxe ao tribunal, daquilo que cada um trouxe à sessão de mediação. E é importante nós lembrarmos que quando Saracobbe trabalha a teoria circular narrativa, ela busca não somente fazer uma desconstrução, mas também ela busca fazer com que nós, de alguma maneira, idealizemos a formatação dessas duas teses em uma única tese. Ou seja, nós vamos desconstruir, e quem vai fazer isso são as próprias partes, por meio da orientação do mediador. Vamos desconstruir aquela noção absoluta que eu possuía acerca das minhas motivações, de sorte que quando cada um desconstrói a sua noção absoluta de cada pessoa envolvida dentro daquele processo conflitante,
É possível criar um outro horizonte e nesse novo horizonte termos possibilidade de estarmos encontrando ali, tá, um denominador comum e assim falarmos a mesma linguagem. Sarah Kolbe assim estimula a criação de uma nova tese. Então, se A chegou com a sua tese, B chegou com a sua tese, através da teoria circular narrativa que provoca o diálogo, que provoca um repensar, que busca compreender os detalhes de cada uma das partes envolvidas e, nesse momento, no caso, gerar um clareamento, né? No caso das ideias, nós podemos ali encontrarmos um motivo maior, né, de humanização e de sensibilização para que uma terceira tese possa gerar uma ponte, né, entre A e B. E Luiz Alberto Varato, o grande argentino, ele, por sua vez, ele vai buscar um pouco da teoria harvardiana, vai associar também a teoria transformativa, vai compilar e agregar a teoria circular narrativa e criará, no caso, então, uma nova reflexão. Ele dirá para todos nós que a mediação ela deve ser compreendida como a ecologia do amor. A ecologia do amor pautada na sensibilidade, pautada também na autonomia de vontade e que assim, então, dentro desse contexto, sem sensibilização, se formos tão somente com a técnica, não teremos como contribuir, porque muitas vezes as partes envolvidas, elas estão ali trazendo demandas emocionais. Então, se esvaziarmos a mediação da emoção, talvez uma tese que não tenha sido de alguma forma percebida nem por Roger Fish, nem por William Ury, né, no caso da filosofia harvardiana, que não tenha sido percebida por Robert Bush, ou mesmo por Joseph Fogler, ou pela própria Sarah Kolbe, nesse momento, na medida em que nós encontramos aqui a teoria de Luiz Alberto Varato, nós estamos, de alguma maneira, tendo um outro horizonte da sensibilização e autonomia, liberdade. Tá? Ele traz algo, no caso, que agrega muito potencialmente, né? No caso aí, a humanização da mediação. A Luiz Alberto Varato, ele coloca que se trabalharmos com a sensibilidade, se trabalharmos aqui com a humanização, se trabalharmos aqui com os valores supremos, nós teremos a ecologia do amor, nós teremos a mediação mudando o sentido da nossa sociedade de uma forma geral, uma vez que os conflitos serão, todos eles, no primeiro momento, né, no caso, na medida em que estiverem sendo apresentadas as sessões de mediação, seja no que diz respeito aqui à mediação judicial ou extrajudicial, com esse novo elemento, tá? Nós teremos aqui, para todo efeito, uma reconstrução de um novo tempo, a ecologia do amor, tá? A mediação como sendo a ecologia do amor, tá? Ou seja, a sensibilização, a emoção e a espiritualização, tá? Das relações, muito para além do normativo jurídico. E a professora Fernanda Lima, ela realmente, no caso, é expoente dentro dessa abordagem, quando ela, dentro de um contexto muito feliz, ela consegue, no caso, fazer a compilação de todas essas teses e trazer-nos a teoria construtivista, uma teoria que fará com que, na realidade, toda a solução de um litígio pode ser construída pelos próprios pares. Toda a solução do litígio pode ser elaborado, todo o horizonte, toda a solução, né, todos os encaminhamentos, todo entendimento deve, né, ser objeto de uma construção. Essa construção que, na realidade, não ficaria tão somente à mercê das partes envolvidas e o mediador ali, como nas demais teorias nós aprendemos, o mediador como sendo alguém que vai ser o gestor daquele debate, que vai ser o gestor daquele conflito, vai ser o gestor daqueles discursos, para fazer com que a espiral de conflito possa ir sendo reduzida, não na realidade ficando em ascendência, crescendo, né, no caso, mas sim, na verdade, sendo mitigada. E então, enquanto as demais teorias fazem contas de um mediador que, para todo efeito, será o gestor, ficará ali sem fazer a sua intervenção, a professora Fernanda Lima traz algo diferente. Ela diz, olha,
Nós, mediadores, podemos construir juntos esse acordo. Nós, mediadores, podemos construir juntos essa nova filosofia. Porque a mediação nos permite rompermos com a cultura do conflito e trabalharmos com a cultura do amor, a cultura da paz. De sorte que nós, mediadores e mediadores, sejamos efetivamente aqueles que sejam capazes de medir a dor daqueles que eventualmente, no caso, apresentam seu sofrimento, suas angústias, suas intempéries, né, ao Poder Judiciário ou mesmo às câmaras de mediação. A professora Fernanda Lima inaugura um novo tempo. São muitas teorias, mas essas são teorias que nós podemos de alguma forma destacar e efetivamente praticarmos dentro de um contexto, inclusive de aulas simuladas que nós apresentamos em sala de aula e vocês foram brilhantes, né? Nós tivemos a oportunidade de apresentarmos casos em sala de aula, casos que efetivamente estavam ali sendo debatidos e seriam discutidos judicialmente, vocês com, na verdade, todo um domínio, com toda a dedicação e ao mesmo tempo aqui com habilidades e técnicas que adquiriram por meio dos nossos encontros e também dessas obras e do manual de mediação judicial, desenvolver em sala de aula as sessões de mediação, aplicando essas teorias sem perceber. De sorte que hoje, ao conversarmos a respeito, eu tenho uma absoluta segurança que vocês estão identificando nos passos que vocês deram ali, né, naquelas sessões de mediação desenvolvidas em sala de aula e outras que vocês naturalmente também de alguma forma já desenvolveram no fórum ou em câmaras de mediação. Nós temos aí brilhantes mediadores, né, no caso em sala de aula, e que fazem parte do Poder Judiciário, são credenciados, são titulados. Essas teorias acabam de alguma forma, nesse momento, tão somente consolidando um saber que você já possui. Mas essas teorias não farão sentido nenhum, nenhum efeito, se nós rompermos com os princípios. Os princípios da mediação, eles são fundamentais para que efetivamente essa técnica possa obter êxito. Esses princípios estão pautados tanto no artigo 166 do CPC, quanto também no artigo 2º da Lei 13.140. É preciso destacarmos a independência dos mediadores. É preciso destacarmos também a independência, na realidade aqui, das próprias partes. Eles não têm o dever, né, de estarem de alguma forma se sujeitando aqui à mediação, ou começando e terminando, eles podem até interromper se for o caso. Mas vamos focar essa independência na independência dos mediadores, certo? As mediadoras precisam ser independentes, não podem estar sujeitos, né, nem de longe a circunstâncias, ou mesmo a preconceitos, ou mesmo, no caso, a comandos que não sejam, no caso, de ordem legal. É preciso destacar a imparcialidade. Assim como o magistrado, a magistrada precisam ser imparciais, os mediadores também precisam ser imparciais, tá? Porque a parcialidade acaba, de certa forma, violando a possibilidade de que a justiça, no caso, efetivamente seja alcançada, haja vista as tendências, né? No caso, a favor de uma parte, a favor de outra. Então, a imparcialidade ela é fundamental, até porque nós vamos perceber que a teoria harvardiana nos ensinará muito, no caso, separar as pessoas dos problemas. Não é isso? Bem, quando nós trabalhamos os princípios, no caso, também se destacam pela autonomia da vontade. É preciso que a mediação seja uma proposta, não uma imposição. Então, a proposta da mediação é apresentada às partes como sendo uma forma adequada de solução de conflitos, diferente da jurisdição, porque na mediação são as partes que, no primeiro instante, constroem a solução daquela demanda, tá? E aí eles vão romper com a cultura da judicialização, tá? Com a cultura do conflito, e vão trabalhar na busca da cultura da paz, tá? Orientados, né, por esse grande gestor, por essa gestora de conflitos, que é a mediadora ou mediador. A autonomia, a liberdade de contratar, nesse caso, de contratar uma mediação, seja judicial ou extrajudicial, são fundamentais. É importante, entretanto, lembrar, quem que pesa haver essa autonomia, ela deve ser estimulada, é o que está escrito no Código de Processo Civil, ali nos artigos 3º e 4º, que dirão que
na realidade, todos os agentes do Poder Judiciário, bem como advogados, né, e demais atores devem estimular a solução dos conflitos por meio, né, da mediação, da conciliação, da arbitragem, negociação. Hoje nós falamos também da constelação e outros meios. É importante lembrarmos da confidencialidade. A confidencialidade é imprescindível, é sigilo, é segredo. Na verdade, é da intimidade das partes. Não se deve gerar publicidade sobre os fatos que ali são tratados. Então, o sigilo, a confidencialidade são, na realidade, para nós aí, pontos que precisam ser certamente aí trabalhados, salvo em situações excepcionais, que a lei vai permitir que essa confidencialidade seja flexibilizada, né? Se houver, né, motivo de força maior decorrente de interesse público ou algo, no caso, que coloque em risco, né, no caso, valores e interesses constitucionais de ordem maior. É preciso lembrarmos da oralidade. Na mediação também o princípio da oralidade é fundamental. Então, são pautas que, em geral, são mais sucintas, são termos que no primeiro instante, né, no caso, soam mais sintéticos e são registrados apenas elementos que, de fato, são fundamentais. Tá? Então, os debates que são desenvolvidos, em geral, não são ali registrados, não. É apenas o acordo que é colocado, né, no contexto do termo de mediação. É importante lembrarmos aqui da informalidade. Tá? Nós não temos na mediação a necessidade de nos atermos, no caso, a um excesso de burocracia. Aliás, um dos maiores gargalos do direito processual, infelizmente, é o excesso de formas, né? E é importante nós lembrarmos que romper com excesso de formas é uma maneira de nós abrirmos mão, né, no primeiro instante, né, de um normativo jurídico, às vezes desnecessário, em alguma medida, tá? E enxergarmos o ser humano que está ali, darmos mais vazão, darmos mais oportunidade para, de acordo com a teoria de Luiz Alberto Vará, né, o grande argentino, né, no caso, escutarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, enquanto eu estou preocupado com o excesso de formalidade, de fazer registros muitas vezes que não nos conduzirão a termo qualquer, entretanto, existe ali alguém com vontade de se expressar, alguém sufocado por uma dor, né, no caso emocional, que necessariamente seria, quem sabe, aí, a ponte para a solução daquele problema, caso tivesse chance de se expressar. Então, a informalidade, né, no caso, é que deve prevalecer quando a gente fala informalidade, mas, por favor, é uma informalidade, no caso, que, para todo efeito, tá, tem um mínimo de registros e precisa ter o máximo de legalidade nesse sentido. Nós estamos falando aqui de um bate-papo, nós estamos falando aqui de uma conversa, estamos falando de uma técnica, tá certo? Então, quando falamos de informalidade, nós apenas estamos tentando romper com o excesso de formas, tá certo? É importante salientar ainda o princípio da decisão informada, tá? E ainda quando nós colocamos aqui esses princípios e que esses princípios estariam nos artigos 166 do CPC e no artigo 2º da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, preciso destacar 3 outros princípios que o artigo 2º da Lei de Mediação compõe e que não estão aqui presentes no artigo 166. Então, veja, às vezes na hora da prova ou de uma atividade ou no exercício profissional, eu observarei os elementos constantes no 166 e me esquecerei do artigo 2º da lei. Eu não poderei esquecer o artigo 2º da lei, ele traz pelo menos 3 grandes, importantes princípios que valem, no caso, então, aqui serem destacados. Um deles é a isonomia entre as partes. Então, a paridade entre as partes, o tratamento igualitário, tá, está destacado no artigo 2º, tá, da Lei 13.140, em que pese não está destacado de maneira evidente, clarividente, no artigo 166. Então, imprescindível nós observarmos que, às vezes, na prova, nós trazemos são princípios, né, que regem a mediação. E aí o acadêmico formando busca o artigo 166 e não encontra ali isonomia entre as partes, não encontra o segundo, então, princípio, que é também, no caso, de alguma forma diferente do 166, que se encontra no artigo 2º da Lei 13.140, que é a busca do consenso, e um terceiro, que é o princípio da boa-fé. Então, se ele encontrar ali
o isolamento entre as partes, busca do consenso, tá? E a boa-fé, se ele encontrar na prova e ele olhar apenas 166, ele vai entender, no caso então, que não são princípios da mediação, mas são, tá certo? Porque se encontram complementarmente no artigo 2º da Lei 13.140. Então, vamos lá. A mediação é uma lei especial, tá certo? Lei 13.140, esse artigo 2º traz princípios que deverão ser conjugados com o artigo 166 do nosso Código Civil Brasileiro. Claro, a boa-fé, a eticidade, né? No caso, a moralidade, são pressupostos, né? De todos os nossos atos no direito.